É com grande pesar que eu venho falar sobre o falecimento do Rav Yaakov Peretz. E o Rav Yaakov Peretz, para mim, ele foi meu rabino, ele foi quem me ensinou a pensar Allahá, quem me ensinou a estudar Allahá, e o que eu sei de Allahá, eu devo a ele. Então, a perda para mim foi gigantesca. Eu, há mais ou menos 15 anos, eu estudava com ele, com contato frequente, e mesmo depois que eu terminei os estudos na Yeshiva, eu sempre continuei em contato com ele e mantive é, a partir dessa proximidade, o que eu aprendi foi algo inestimável. Agora, a perda não é somente minha. O Rav Peretz, ele era o último de uma geração que não existe mais. Uma geração que viveu a Torá do mundo sefaradi, ainda antes de vir para Israel, e ele manteve essa visão que pode se dizer hoje antiga ou não tanto conhecida do mundo sefaradi, e ele ensinava de maneira incansável para que isso não se perdesse, para poder manter e passar para a próxima geração. Então, isso é uma perda de todo mundo. Eu, muitas vezes, ao longo de anos, eu às vezes recebia mensagem perguntando: onde eu devo estudar? Onde você me recomenda estudar? Eu sempre pergunto à pessoa: bom, o que você quer estudar? Você quer estudar Tanar? Bom, tem um lugar onde para recomendar, Quer estudar Guemará? Bom, tem outro lugar para recomendar. Quer estudar Lahá? Vá estudar com o Rav Yaakov Peretz, porque não somente o conhecimento que ele tinha de Allahá era algo fora do comum, mas a maneira que ele ensinava as pessoas a pensar em Allahá, isso daí é algo que não havia igual e, infelizmente, não há mais essa possibilidade. Ele nos deixou e o que sobram são os seus alunos. O que sobra é toda a obra que ele deixou. Então eu quero mencionar duas coisas sobre, dentre várias que eu poderia falar sobre a obra dele. A primeira dessas coisas é: o Rav Peretz, ele era incansável com relação tanto ao estudo quanto ao ensino de Torá. O Rav Peretz, ele era Rosh Hashivá no Kol Elihal Pinhas, ele era Rosh Hashivá no Midrash Sefaradi, no Kol Elihal Pinhas de manhã, no Midrash Sefaradi à tarde. Ele, à noite, ele ia dar aula no bairro de Neve Yaakov. Ele, às sextas-feiras, ele dava aula na Yeshiva Or Hevron, em Kiryat Arba. E frequentemente pediam ele para aparecer em algum lugar, para dar drashot, para fazer casamento, e ele também arrumava sempre algum tempo, 1, 2 vezes por ano, para sentar e fazer Beit Din de Giur, quando tinha necessidade. E, além de tudo, ele, todo momento disponível, ele estava sempre estudando. Eu tive a oportunidade de viajar com ele, então, no tempo de espera do avião, ele estava conversando, estava falando de Torá, estava estudando. Ele gostava de se desafiar e de pensar a Torá, fazia perguntas de Allahá e pedia para que eu também desafiasse ele com
com alguma pergunta, ele estava o tempo inteiro buscando sempre se melhorar, mesmo tendo realmente um nível de conhecimento, de grandeza dentro da Torá muito grande, ele estava sempre, a todo momento, buscando se aperfeiçoar. E ele fazia isso de maneira incansável. O dia dele começava antes do Netzach Hamah, que ele acordava para estudar, ia para fazer tefilá no Netzach Hamah, e acabava, estava no Kolel Echal Pinhas, voltava para casa, ia estudar, saía de casa, ia para o Midrash Sefaradi, voltava para casa, ia novamente dar shiur, chegava em casa, ia estudar, ia dormir. Era o dia dele. Então, a maneira que ele vivia a Torá era de uma maneira incansável, e ele fez isso ao longo da vida. É algo realmente impressionante. Então, isso é o exemplo dele de fazer isso, e ele ensinando, ele formou uma quantidade muito, muito grande de alunos. Ele ajudou muita gente que tinha interesse em se converter. Ele fazia isso com Messirut Nefesh. Realmente, ele se doava, e ele via a importância de fazer isso, e ele dava atenção para todo mundo, às vezes até às custas da própria saúde dele. Então, o exemplo que ele deixa é algo realmente impressionante. Além disso, há uma segunda coisa que eu quero mencionar, que é, eu ao longo de vários e vários anos, enquanto estava na Yeshiva, mais ou menos 5 anos, quase todos os dias, eu voltava com o Rav Peretz, saía da Yeshiva, eu saía 1 hora mais cedo, eu voltava com o Rav Peretz, eu ia até a casa dele, saía da Yeshiva, ia andar, pegava o 38 na Cidade Velha, saltava na rua Meller George, e de lá íamos até Geula, e íamos andando até a casa dele. Então, a não ser quando ele tinha algum compromisso imediatamente depois da Yeshiva e não ia passar em casa, então eu voltava com ele, saía mais cedo da Yeshiva, acompanhava ele. Claro, tive uma oportunidade grandiosa de conversar com ele sobre os mais diversos assuntos, mas algo que ele dizia infelizmente, com frequência, e é algo que não sai da minha cabeça depois do falecimento dele, que é o seguinte: ele falava assim, eu formei muitos e muitos alunos. Às vezes ele perguntava, você tem ideia de quantos alunos eu devo ter formado ao longo de 50 anos? E formado como rabino, né? E aí ele continuava e falava, mas talvez o maior fracasso que eu tive é que, apesar de eu ter formado essa quantidade imensa de alunos, o número de alunos que realmente pegou o que eu dei para eles e tem coragem de levar isso à frente, não dá nos dedos das minhas mãos. Ele não falou isso 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, mais do que isso. Então, eu posso dizer que quase toda semana ele voltava a esse ponto, e aí ele falava, você não pode fazer que nem os outros e não ter coragem de continuar a seguir o que é verdadeiro, fazer o que é certo. Sempre tenha coragem. Sempre busca a verdade. Então ele insistia muito, e as pessoas que conviveram com ele sabem que ele repetia isso diversas e diversas vezes. Depois que o Rav Peretz se foi, mais ainda, eu me vejo na responsabilidade, em cima de tudo que eu aprendi com ele, de tudo que eu recebi,
eu me vejo na responsabilidade de manter isso vivo, manter toda a tradição que ele passou, tudo que eu consegui receber, manter isso vivo. Eu fiz um esforço, eu escrevi um livro sobre a Ashitade Psikatalaha dele. Eu tenho uma felicidade muito grande de ter concluído o livro e de ter mostrado para ele, dele ter visto o livro pronto, eu ter conversado sobre coisas que eu escrevia no livro. E, claro, metade do livro são entrevistas que eu fiz com ele e que ele viu, mas eu também, além disso, outras coisas que eu escrevi, eu pude conversar com ele, ouvir a opinião dele sobre o que eu estava escrevendo, isso, e ter visto a alegria dele de saber que algo do que ele ensinou está sendo transmitido para outras gerações. Então, eu vejo como minha responsabilidade manter essa visão de mundo, de buscar a verdade, de falar a verdade e de não ter medo. Isso, para mim, é uma obrigação enquanto aluno dele, e eu, sinceramente, espero que os outros alunos que estão pelo mundo afora, quem pôde aprender com ele, que também mantenha isso, tenha coragem de falar o que é verdadeiro, não queira falar coisas que não estão de acordo com a Torá, querendo muitas vezes fazer rumrot, falando que a rumbra é a Allahá. O Rav Peretz, ele detestava isso. Então, Allahá é Allahá, você ensina Allahá. Você quer falar sobre uma rumbra? Fala, olha, isso daqui é uma rumbra, mas Allahá é Allahá. Você tem que saber qual é Allahá. Você tem que estudar, saber qual é Allahá. Agora, sabendo qual é Allahá, isso é permitido, é permitido. Não é, não é. Também não pode fazer o contrário. Então, a busca pela verdade, o Rav Peretz escreveu diversos e diversos livros, vários comentários ao Shulchan Aruch, livros direcionados até para rabinos, comentários à Torá, livros sobre como estudar, são diversas obras. Ele dizia de todas as obras que ele escreveu que a mais importante é o livro que ele escreveu sobre a verdade. Ele falava, rabino tem que sempre buscar a verdade, falar a verdade, sem ter medo. Então, eu certamente farei tudo que está ao meu alcance para, enquanto aluno dele, honrar o que eu aprendi, honrar a Torá dele, porque agora ele era o último de uma geração que não existe mais. E agora o que ele passou está com os alunos, compete os alunos a levar isso para frente. Ele sabia que, infelizmente, a maioria dos alunos acabou não fazendo isso, isso é uma tristeza, mas graças a Deus há sim alunos que mantêm isso. Então, eu espero estar à altura do que eu pude receber. Então, é isso. Muito obrigado a vocês.